Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou o Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a eliminação do casal Chia e Michele. Tivemos também mais uma roça formada entre Sayori, Matheus, Carol e Toninho. Vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Então, se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. Se você está nos ouvindo no YouTube, saia do YouTube e vem pro YouTube Music. Se você arrastar pro o lado do botão aqui dos comentários aqui embaixo, pro lado direito, vai aparecer a opção do YouTube Music. Aperte em abrir app. Abrindo o app do YouTube Music, lá você pode ouvir a gente sem precisar ficar olhando para a tela, sem precisar também estando no aplicativo do YouTube. Então você pode bloquear a tela, você pode continuar ouvindo a gente, tal como o pessoal do Spotify que está nos ouvindo também. E agora sim, vamos começar falando sobre a parte da tarde na Fazenda. Porque hoje não teve treta, olha que milagre, hoje não teve nenhuma briga. Então vamos começar falando sobre algo muito importante para a gente ver os rumos desta roça, que foi uma conversa que aconteceu entre Toninho e Dudu. Que o Toninho ele estava falando sobre a roça e falou assim: nós estamos 5-5 e tem eu e a Tamires no meio. Se eu e Tamires ir pro lado de cá, né, que é o lado do grupo Dominó, o lado do Toninho, Chia, Creu, Fabiano, fica 7-5. Se for no de lá, também 5-5, 2 no meio. Aí você vê um detalhe, se voltar só um, vira 5, 5 vira 6. E ainda os dois continuam definindo um placar, ou para um lado ou para o outro. Essa conta define quem vai para o banco. Vamos supor que aqui esteja uma Duda, só que a Duda seja imunizada, porque ele estava pensando, o Dudu ele ficou pensando o dia inteiro que no Lampião iria ter uma imunização. Aí pensou assim, vamos pensar que a Duda foi imunizada. E eles têm um plano B que é votar no Mesquita. Aí Mesquita foi parar no segundo banco. Puxa da baia Maria. Se Maria começar a restar se a Maria começar a restar um, benefício é de vocês, porque vocês vão se salvar primeiro. E sobra um de cá. Então a gente tem que ver muito bem em quem votar. Porque em quem a gente votar vai nos salvar no restar um o grupo. Só que se a gente votar na Duda, na Duda da Vida ou Mesquita, e eles não forem para o segundo banco, a chance é deles aqui é parar no segundo banco. O que acontece? Vai ser formado por aqui, o restar um. Então é muito perigoso. Então eu tô tentando ver com a Tamiris. Então, vamos resumir tudo que o Dudu disse? O Dudu ele estava ali tentando arquitetar junto com a Tamires para eles irem pro lado do grupo Dominó, do grupo do Toninho, do Creu, do Chia, do Fabiano, da Michele e por aí vai. Pensou assim, gente, ele já se auto colocando já no grupo já. Ele já falou já várias vezes já o Dudu, já falou várias vezes ali dentro já que ele faz parte do grupo do Dominó. Ele já falou inúmeras vezes já que vai votar junto com eles, que tá junto com eles, né, que vai estar ali junto com o Matheus principalmente. Então assim, o Dudu, gente, ele já estava já se colocando já como um integrante do Dominó. Ele falava toda hora assim, nosso grupo ali, se referindo ao grupo Dominó. Então, ele já se colocou já nesse grupo. Ele se colocou. E enquanto tava rolando essa conversa na casa da árvore, lá na academia, tava tendo lenhada. Porque o Alas, ele foi explanar ali pra Tamires que o Dudu, ele realmente sabia da ideia de colocar ela sobrar no restão. Ele que arquitetou junto o resta um para a Tamires sobrar. E isso daí realmente aconteceu. Pena que a edição não mostrou, né, edição? Ontem, hoje, né? Edição. Não tá mostrando nada do Dudu, né? Porra, pra não queimar o favorito. Só pra não queimar o favorito, viu? Parabéns, viu, edição? Mas a gente público que realmente assiste, né? Porque tem muitas pessoas que só escutam, só falar, só, ou que vê o programa, ou que vê cortes manipulados na internet, que isso daí tem de monte. Tem de monte. Então, assim, ver esses cortes tal, tendenciosos, e não vê a realidade. A gente que vê o programa 24 horas, a gente que vê esse programa,
a gente vê que o Dudu ele traiu o grupo ali e o Alas ele explanou para Tamires. O Alas ele foi falar lá para Tamires lá que o Dudu ele arquitetou esta roça para Tamires sobrar e a Tamires realmente sobrou naquela roça. Então, de fato aconteceu. Aí o Wallace contou ali pra Tamires, ali toda a situação. E na casa da árvore, o Matheus aparece. O Matheus lá aparece lá, e daí conversa com o Dudu, né? E o Dudu e o Matheus ficam conversando. Até que o Matheus, ele resolveu perguntar assim, você votaria em mim? Né? Você votaria em mim na roça? De agora? E o Dudu falou assim, não sei, se você quiser preservar a Maria, teria que votar em você. Daí o Matheus falou assim, não necessariamente. Ela se preserva só desta forma. Tem outras formas. Daí o Dudu falou assim, acredito que esse lampião vai formar um banco e vai ter imunidade aí. Agora, formar um banco pode ser de diferentes maneiras. Então, assim, gente, o Dudu, ele falou assim, não vou votar em você não, Matheus, não vou votar em você. Não vai. Guarda essa informação, segura essa informação, Brasil, segura. Segura essa informação que Dudu disse que não ia votar na Duda. Quer dizer, não ia votar no Matheus. Segura. Segura essa informação que ele ia votar junto com o Matheus. Ele ia votar junto com o grupo Dominó. E daí, né, a Sayori também chegou ali na casinha da árvore, se irritou com o Dudu que tava conversando com o Matheus, né? Que a Sayori falou assim, nossa, Dudu, palhaçada, hein? Tu ficar conversando aí com o Matheus aí, né? O Matheus que faz parte de outro grupo, que odeia as meninas, né? Odeia a Sayori, a Duda principalmente, né? O cara odeia ali a Duda. Então, assim, deu ali um puxão de orelha ali no Dudu. E daí, a gente vai já pra parte da edição, pra gente adiantar algumas coisas. Na parte da edição já começa já o programa já finalizando a votação. Quando finalizou a votação, a gente já sabia já que o casal ia ser eliminado, infelizmente. Porque óbvio, né, que os cabresteiros do Dudu iriam adorar que esta roça, que teria a eliminação do Chia. Por quê, gente? Porque a equipe, né, a torcida do Dudu, precisa que o Dudu acorde pro jogo. Eles sabem que o Dudu tá se prejudicando, estando a favor do Chia. Eles sabem disso. Então, assim, eles decidiram eliminar o Chia para o Dudu ele entender assim, Dudu, não jogue mais com Dominó, não jogue mais com ele. Só por causa disso, gente. Sério, sério. E aí a primeira pessoa a se salva foi o Creu. O Creu foi salvo, aí o segundo foi o Fabiano, gente. Pelo amor de Deus, não. Tem que ter muita vergonha. Sério, eu tenho vergonha de quem abre o R7 para votar. E olha que cada voto é um captcha. Cada voto precisa marcar lá o tênis, o cachorro, o gato, o poste. Você tem que marcar um monte de coisa lá para dar um voto. Aí pensa o seguinte, gente, a pessoa tem que ter muito tempo livre, pra abrir o RC para votar pro Fabiano ficar. Sendo que, pelo menos, os fãs da VTube tinham a oportunidade de ganhar um follow dela, um videozinho dela. Já os fãs do Dudu votaram no Fabiano só pra eliminar o Chia, gente. Inacreditável isso, gente. É que desespero todo é esse de tentar salvar o Dudu. O cara não é o protagonista, o cara não é o favorito da temporada. Então por que ele precisa do público auxiliar ele para ele parar de jogar com o Chia? Por quê? Assim, esta votação, eu não boto minha mão no fogo nessa votação, sabe? De verdade mesmo, gente. Desde ontem, desde quando começou essa votação, desde quando finalizou e daí falou esses 4 que iriam pra roça, 3 eu acho ok. Tipo, o Chia eu acho que não é ok, mas Fabiano, Creu, Michele, esses daí eu acho ok. Tipo assim, realmente, né? Quem vai votar neles? Mas o Chia, gente, o Chia ele pra este paiol, sendo que tinha o Valério, tinha a Maria, tinha o Matheus, teve pessoas mais. Teve mais pessoas votando pro Valério, pra Maria, pro Matheus, pra um monte de pessoa ficar do que ao invés do Chia. Então, assim, isso daí já me surpreendeu já. Agora, o Chia ele ser eliminado só por causa da torcida do Dudu, isso daí é um desespero da torcida. É um desespero. Porque eles precisam eliminar alguém, sendo que essa roça aí, né, esse espaiol, né, tava sem cotar assim, não, gente, vamos eliminar as plantas. Vamos eliminar as plantas. Aí chega lá, não elimina as plantas. Porque o Xia não era planta. Me desculpe, se você acha que o Xia era planta, tu não tá assistindo reality.
Tu não tá vendo reality. Me desculpe, de verdade mesmo. Mas assim, gente, achar que o Xia era planta, que o Xia merecia ser eliminado, o cara, ele foi eliminar porque ele estava ali coordenando o Dudu. Ele estava ali, gente, fazendo o Dudu comer na mão dele. Então, ficou feio, ficou muito feio esse desespero da torcida para tentar ali fazer o Dudu falar assim: Dudu, para de jogar com esse pessoal, né? Teve que dar resposta pro Dudu, porque sem o público o Dudu não é nada. O Dudu não consegue ali jogar, né? Porque ele tava se queimando essas semanas. E a Michelle ficou com 5,18, ok? O Chia ficou com 15,31. É, gente, assim, né, esse jogo a gente já tem já um ganhador, já faz muito tempo, já desde a segunda semana a gente já tinha já um ganhador, já, infelizmente, né, e olha que esse jogador não faz nada, precisa do público interferir para ele começar a jogar bem, ficou feio, viu, ficou muito feio. Aí, voltou o Fabiano, nossa, o Fabiano, gente, Fabiano, ele é o participante que mais voltou de roça nesta temporada. Ele foi para 3 roças e voltou. Ai, gente, sério. Que vergonha a gente deixar o Fabiano continuar na fazenda. De verdade mesmo? Que vergonha. Tu abrir o R7, tu abrir a votação lá, dar os votos para votar pro Fabiano ficar. Mas tá bom, tá bom. Vamos seguir. Fabiano e Creu voltam ali, né? Voltam como moradores da Baia. E daí a Galícia anuncia, o pessoal jogou junto com a gente desde o início. Inclusive, o público sabia que 4 peões cairiam no Super Paiol e 2 seriam eliminados. Como vocês perceberam, Michelle e Chia não voltaram. Ou seja, a Fazenda 17 acabou para eles. Aí o pessoal ali comemorou ali, né? O pessoal gritou. E sabe quem que ficou com cara de cu nesta hora? Dudu. Dudu ficou com uma cara de cu, recalculando a rota ali 1001 vezes. Ficou ali pensativo, porque ele achava que o Chia ia voltar, né? Porque sem o Chia, né? Sem o Chia, ele achou um absurdo. Mas aí, lembra daquela informação lá que o Dudu ele ia votar junto com o Dominó, não ia votar no Matheus? Guarda, segura que a gente já tá chegando já. Aí chegou a hora de abrir o poder do Lampião. O poder do Lampião laranja ficou com a Duda, que era hoje seu voto valerá por 4, então o voto iria quadriplicar. E a chama branca ficou com Mesquita, que a gente não sabia até o momento o que seria. Daí começa a votação. O Alas daí, gente, começou o discurso dele. Nossa, mas pensa no discurso longo. Que o homem foi até o começo da fazenda, e daí voltou, e daí deu volta, e daí deu um looping. Nossa, o homem deu uma rotatória inteira, gente, pra colocar a Sayori na roça. E ele começou a falar o seguinte: nossa, não é fácil jogar este jogo sem um termômetro, né? Um termômetro que muitos tiveram aqui, e por isso acaba ajudando mais ainda. Teve gente que foi, mas fez um tempinho já. Muita gente me culpa e acaba usando isso para me atacar por jogar sozinho. Fugi da roça várias vezes, porém nunca fugi do jogo. Hoje eu prometi a mim mesmo que eu iria lutar até o último dia que estivesse aqui. Não vou mentir que estou exausto de ficar batendo de frente com tanta coisa, com tanta injustiça já levantada aqui. Um lugar onde a soberba e a falta de humildade estão gritando aqui dentro. As pessoas estão com uma ganância que desperta uma capacidade de fazer tudo por dinheiro, por holofote. Deixo claro que todos vocês que me assistem, se para me manter vivo nesse jogo eu tiver que morrer por dentro, eu dispenso. E daí falou, e daí pra fechar o discurso dele, ele falou o seguinte: diz que tinha medo de mim, me acusando de ser agressor. Disse que eu sou o tipo de homem que bate mulher. E isso a troco de nada. Daí a Sayori daí falou assim: a troco de nada? E o Alas daí falou assim: você vai ter que provar isso. E continuou ali o discurso do Alas. É uma pessoa que ri da mesma forma como eu falo. Criticaram minha altura, minhas pernas. Quando voltei da prova do fazendeiro, passou minha imagem no telão e ela e a Duda cantaram maquiagem ok. Ou seja, o machismo aqui dentro tá nas mulheres. Enfim, ele colocou a Sayori no banco. Aí vamos o que a Sayori respondeu, né? Que quando é colocar no banco, você tem o direito a responder. E a Sayori disse o seguinte:
Não sei se eu tô na fazenda ou se tô vivendo aquele filme, uma louca obsessão. Quero relembrar ao Brasil de onde veio essa obsessão do Wallace, que tudo é Sayori e meu nome não sai da boca dele. Ele viveu uma situação com a Duda na festa, brincando com uma coisa de selinho, e o Wallace falou, me dá um selinho. E a Duda, ela respondeu, aqui não, te dou lá no fumódromo. E o Wallace disse, eu te beijo só aqui. Por acaso, o Matheus apareceu e acabou evitando esse beijo. O Wallace me contou essa versão, e no dia que ele me contou, eu dei minha opinião e falei, pra mim, você queria, sim, o beijo da Duda. E ele respondeu, não, eu só tava jogando com a Duda. E eu retruquei, não, você queria o beijo, e a Duda não queria te beijar. Desde então ele cismou comigo de uma forma obsessiva, mandando indireta, tudo por um motivo bobo. O ego ferido de um macho rejeitado deixou ele enlouquecido. Um homem que peita uma mulher é um homem que é capaz de bater na cara sim. Enfim, vamos para os votos agora, a gente começa com o Dudu. Ah, gente, o Dudu, né, passou a tarde inteira prometendo pro Toninho, pro Matheus, que eu vou estar junto com eles, né? Falou que independente do que acontecesse nesse paiol, ia voltar junto, que não ia votar no Matheus, que isso e aquilo, que ele ia estar junto lá com o Dominó, que o grupo dele agora é o Dominó. Aí chega na hora do voto dele, ele vota com o Dominó? Não. Não, ele decide votar no Matheus. Ele fala assim: meu voto é estratégico. Eu vi algumas configurações de voto da maioria do pessoal. Se outra pessoa cair naquele banco, pode me dar um problema sério para Maria. Aí o Matheus respondeu: já esperava, muito previsível. É uma contradição, porque o Dudu tinha um acordo comigo com o Chia, de que até o top 10 a gente não ia se encostar. Mas depois que o Chia saiu, acho que ele deu uma controvérsia nessa palavra dele e voltou a ser manipulador com seus fantoches. Com este voto, ele volta a ficar na mira de muita gente, porque precisa ter palavra. Nunca imaginei, em algum momento desses 50 dias já que aconteceu já da Fazenda já, nunca imaginei que eu teria que bater palmas para o Matheus. Palmas para o Matheus, gente. Meu Deus. Olha, assim, não gosto dele. Eu não curto ele, tanto é que eu quero que ele saia nessa roça, mas gente, ele acabou com o Dudu aqui. Porque eles realmente tinham este acordo. E eu espero que na edição de hoje, desta quarta-feira, passe esta porra de VAR. Porque passou VAR já de Deus e o mundo ali dentro, mas não passa VAR do Dudu. Eu quero que passe este VAR. Porque a gente lembra muito bem. O público que assiste o 24 horas, que acompanha mesmo, a gente sabe muito bem que o Dudu ele prometeu para o Matheus e para o Chia que eles não iam se votar. Então, deixa cair esta máscara, Carelli. Deixa cair essa máscara, programa. Porque vocês estão passando pano para o Dudu. Impressionante isso. Mas tá bom, tá bom. Vamos pro próximo voto. O próximo voto foi no Valério. O Valério votou na Duda. O Valério daí falou a mesma coisa de sempre, né? Ele falou assim: eu não tenho nada contra ela, a gente se resolveu e tal, mas eu voto é nela. Eu voto é nela e tal. Daí a Duda falou assim: obviamente, eu esperava, esse grupinho todo vem em mim, é uma questão de estratégia deles, essa obsessão maluca. Próximo voto foi a Kate. A Kate votou no Matheus, falou assim: minha primeira opção foi eliminada, que ia ser o Chia. Não temos nenhum embate direto, mas também não jogamos mais juntos. Aí o Matheus respondeu: previsível, vou provavelmente estar no segundo banco. Entendo o voto da Kate, até porque estamos em lados diferentes, mas ela poderia aparecer um pouco mais no jogo. E a Kate respondeu: aparecer igual você? Brincando de vai dar namoro? Ou chegando a uma dinâmica e apontando amigo? Enfim. É assim, a Kate também acertou também, né? A Kate também acertou também nessa frase. O próximo voto foi da Maria. A Maria votou na Duda e falou assim: essa mina, essa opção de puxar na baia, como não puxei, virou minha opção de voto. Daí votou na Duda. O próximo voto foi da Tamires. Tamires votou no Matheus, fosse uma pessoa que morre de medo de ir pra roça. O próximo voto foi do Toninho. O Toninho votou na Duda. Falou assim: há tempo de despertar. São dois corações apaixonados. Duda e meu trembolono. Tá funilando, o chuveiro não tem fila, o sofá tá ficando vazio, há tempo de jogar, bora jogar. É isso. Daí a Duda respondeu, falou assim, quando você é fazendeiro,
Você tem que ter uma visão grande do jogo e indicar alguém que vai sair. A pessoa que ele indicou tá aqui. A pessoa que a gente falou que para ele votar, a Ioná, tá fora. Então, quem tem que recalcular a rota é ele. O próximo voto foi da Carol. Carol votou no Matheus e falou: sobrevivendo a muita porcaria. Muitos me chamam de soberba, mas eu confio no jogo que eu faço e no meu comprometimento com o programa. Errar, eu vou errar, porque eu não sou perfeita e nunca fui. Tem muita gente que fica me perseguindo, como o próprio Matheus, que veio me apontar falando de pauta da Tamires, que era uma coisa nossa, ele não sabe nem o fio da meada. E o Matheus respondeu. Falou o seguinte: é engraçado porque ela falou que eu persigo ela. Foi a primeira vez que apontei e falei algo sobre ela, mas ela é uma pessoa que, quando a gente direciona algo e discorda do que ela acha, simplesmente se transforma e começa a atacar absurdamente. Como ela falou sobre perdão, já perdoei. Tanto que eu não estou mais respondendo aos deboches das duas donas. O próximo voto foi da Rai. A Rai votou na Duda. E a Rai disse o seguinte: não gosto da atitude dela, de provocar e depois falar não fiz. Você também não tá somando com nada aqui, a não ser com o casal com Mesquitinha. E a Carol respondeu: ela cismou com a história que eu ia pegar cerveja, sendo que eu fui ao espelho. Até porque eu não bebo cerveja e troco por drink com a Carol. Aí, gente, começa uma treta. Começa uma treta que a Galisteu teve que interferir. A Galisteu teve que interferir porque a Rai começa a falar assim: a Martina é louca e foi expulsa porque é louca? É isso daí que você está dizendo? E daí a Duda falou assim: na festa ela me chamou de maconheira e eu nem uso maconha. Daí a Rai respondeu: mas você tava com cheiro de maconha, você Mesquita, tem receita médica que pode fumar, não é isso? E daí a Galisteu teve que intervir, porque começou uma discussão sobre isso daí, sobre droga lá dentro, e daí a Galisteu falou o seguinte: só lembrando vocês aqui que não tem droga de nenhuma espécie. Daí a Duda bateu palma e falou assim: obrigada, Dri, obrigado por esclarecer, Dri. O próximo voto foi do Matheus. O Matheus votou na Duda, né? Obviamente, né? O ex-casal. E o próximo, né? Seguindo porque o Matheus falou mesmo, né? Falou mesmo de sempre. O próximo voto foi Mesquita. Mesquita votou no Matheus também. E Mesquita falou o seguinte sobre o Matheus: o que vocês fariam se ouvissem de um armanjo falando que vai usar uma mulher para o jogo? Não só se orgulha disso, mas também verbalizou isso para o público inteiro. Na minha criação como homem, pelo meu pai, ele me ensinou que para a mulher a gente tem que prover, elogiar e não usar uma mulher. E o Matheus ele respondeu: a Martina, antes de sair, acusou ele, o Mesquita, de vários olhares indesejados, enquanto as mulheres estavam trocando de roupa, tomando banho. Aí o Mesquita falou assim: a Maria mesmo falou que não era isso. O Matheus continuou: é engraçado falarem da obsessão sobre a Duda, sendo que ele ficou em cima dela desde o começo do programa. Quando viu que não conseguiu com a Duda, ele tentou com a Maria. E o Matheus ele afirmou algo que a gente já sabia já desde a segunda festa já. O Matheus falou o seguinte: sim, eu usei a Duda e vou responder na hora do voto. E contar a história inteira do porquê eu fiz isso. O Brasil já sabe, a gente já sabe já. Que ele olhou lá pra câmera lá, daí falou assim: Brasil, eu tô usando ela, eu vou fingir isso e aquilo, só pra eu pegar informação e tal. Então a gente já sabia disso já. O Creu votou na Duda também. E o Creu ele disse o seguinte: na semana eu ouvi ela falando coisas de mim que não existiram. Ele tava rouco de tanto gritar que ela tem medo de mim, que fica olhando para ela. Já ouvi isso antes do Valério, que falou isso lá atrás. E a Duda respondeu: minha situação com o Creu é complicada, porque eu não queria trazer para o programa. Foi algo que conversei com o Matheus em particular, para que ele, como homem, olhasse de fora, porque homem consegue ver a maldade de outro homem. Eu falei pro Matheus que tinha achado estranho o comportamento dele ter me chamado para dançar. Todo tipo de brincadeira que ele fazia comigo era sempre de eu ficar colocando o dedinho na boca. E eu fui levando, porque eu fui pegando intimidade com o Creu. No show do Piscirico, ele falou: você dançou lentinho, e eu me senti incomodada. Aí o próximo voto foi da Sayori. E a Sayori votou no Matheus. A Sayori daí disse o seguinte: o único enredo deste menino é de uma coisa que aconteceu há um mês atrás. Na semana passada, ouvi uma frase dele que eu era imprestável para ganhar a prova. E no domingo eu ganhei. Ele falou que usou a Duda aqui dentro, que nunca quis ela, que nunca gostou. Ao mesmo tempo, sempre desabafava que estava apaixonado por ela.
O Matheus respondeu, falou o seguinte: ela falou que eu persigo ela, mas a gente tá vendo quem fez essa perseguição até com deboche o dia inteiro. Essa perseguição também é com a Rai. Até quando eu tava no grupo dela, ela dizia: nossa, a Rai de fazendeira é soberba e fica mandando a gente fazer os tratos. Corta pra semana que eu fui fazendeiro. Eu tava ajudando a Duda a fazer o trato dos búfalos. E ela simplesmente parou o carrinho do lado e falou: você não sabe fazer nenhum trato mesmo. A única coisa que você sabe fazer é juntar bosta de animal. Dessa hora falou assim: sabe nem argumentar, gente. É realmente, né? Não sabe nem argumentar, porque eu não entendi nada desse argumento. O próximo voto foi do Fabiano. O Fabiano votou no Matheus. Ele falou assim: eu ia votar numa pessoa e ela saiu, que era o Chia. Sendo assim, com 11 votos, por quê? Porque a Duda, ela foi a última a votar. E a Duda, ela tinha um poder. Então, com este poder, ela votou no Matheus. E quando ela foi votar, ela falou assim: Brasil, vocês conseguem adivinhar, Brasil? Quem que eu vou votar? Eu vou imitar, hein? E começou a imitar o Matheus. Gente, maravilhoso. E com 11 votos, o Matheus foi pra roça. Da Sayori, né, que tava do lado do Matheus, no banquinho. Falou assim: sem chorar, Matheus, sem chorar, hein? E o Matheus falou assim: Maria Eduarda, você não é nada nesse jogo. Não desrespeito você, porque nem falo mais com você. Vamos esclarecer a história que eu usei ela. É tão engraçado as pessoas estarem sentidas. Realmente entrei achando que iria ficar só 7 dias e falei que queria beijá-la e curtir ao máximo. Depois disso, eu realmente entrei no jogo. Não consegui conciliar minha entrada com o jogo, vida e tudo mais. E me envolvi com essa pessoa. Senti coisas por ela. A gente até falou de coisas de lá fora. Daí a Duda falou assim: não, você falou. Eu falei que não queria nada com você lá fora. E o Matheus continuou. Depois de duas não terem me salvado no Resta 1, eu me senti usado por elas. A Duda continuou se aproximando de mim, e eu senti que era por jogo. Já que me usaram, por que eu não posso usar ela? E continuou, tá? E depois, gente, disso, o Matheus ele teve que puxar alguém da roça. A Galisteu ficou apressando e falou assim: Matheus, chega já, Matheus. Matheus, vamos? Vamos, Matheus, o que tu puxa da baia? Ele falou assim: Galisteu, 1 mais 1 é quanto? E daí a Galisteu falou assim: 2. E daí o Matheus resolveu fazer. O Matheus aí falou: eu vou puxar então a infiltrada que veio comigo. E falou o seguinte sobre a Carol: é a pessoa mais hipócrita desse programa. Rasgou uma pauta fortíssima, que pessoas há anos batalham por isso, o racismo. Ela acusou a Tamires de racismo, e hoje em dia fica perto da Tamires, porque possa ser que realmente não foi racismo, mas ela levantou uma pauta séria e atingiu uma pessoa que possa ser inocente. E a Carol respondeu, falou o seguinte: falar de hipocrisia vindo dele, eu nem tenho o que dizer. Entrou como infiltrado, fez trabalho nenhum, ficou de cabeça baixa e se fazendo de vítima. Eu fiquei ralando, me indispondo com pessoas. Como ele não tem pauta, ele traz esse negócio da Tamires. Eu e Tamires já estávamos brigando, e foi ela a primeira a falar do meu cabelo. Eu não quis mais bater nessa pauta. Como perdoei outras pessoas, eu falei: deixa o Brasil, que o Brasil vai decidir. Eles não têm o que falar sobre mim e precisam ficar remoendo, porque acham que eu sou uma participante forte e tem medo de mim. Daí a Rai falou assim: achamos não, Carol. A Yoná também era. Né? Daí a Carol falou assim: não, Rai, eu não tô falando com você, Rai. Eu não tô falando com você. Deixa a Galisteu seguir o programa, E aí vamos para o Resta 1, gente. Vamos para o Resta 1. E o Resta 1 foi o seguinte: a Carol salvou a Kate, né? Obviamente, a grande amizade entre elas. Kate salvou Fabiano salvou Mesquita salvou Duda salvou Tamires salvou Dudu salvou Rai salvou Valério salvou Maria. E a Maria, ela tinha duas opções: salvar o Creu ou o Toninho. Daí falou assim: muito difícil essa decisão, Galisteu, porque o Toninho já foi pra roça, voltou fazendeiro. Aí o Creu acabou de voltar de outra roça. Eu vou salvar o Creu. Salvou o Creu e assim Toninho caiu na roça. Aí foi pro intervalo. Depois que voltou do intervalo, quer dizer, antes de voltar do intervalo, a Carol tava dizendo o seguinte pro Toninho: Toninho, veto o Matheus, que ele é bom de prova, hein, Toninho? E o Toninho falou assim: não vou vetar ele, não vou. E a Carol falou assim: se ele ganhar, você tá na roça. Eu iria vetar o Matheus por inteligência, mas vamos lá, né? Se você quer fazer isso, então vamos, então.
E aí, a gente volta do programa e temos a chama branca. E a chama branca foi aberta, que era o seguinte: escolha um dos peões que está na roça, ele não poderá ser vetado à prova do fazendeiro de amanhã. Então, ele escolheu a Sayori, obviamente, né? Porque os dois fizeram a prova juntos e o Mesquita ganhou a prova por causa da Sayori, né? Por causa de ambos. Então, salvou ali a Sayori. Então, a Sayori estava impedida de ser vetada pelo Toninho. E o Toninho, gente, a Carol, ela entrou na cabeça do Toninho, hein? A Carol entrou na cabeça do Toninho que o Toninho resolveu vetar o Matheus. Sendo assim, a gente tem na prova do fazendeiro de hoje Sayori, Carol e Toninho. Gente, quem não tá torcendo pra Sayori ou pra Carol, já tá errado já. Tá completamente errado já. Eu tô torcendo 200% pra Carol voltar fazendeira. Eu quero muito a Carol, ela jogando fogo nesse jogo. A Carol fazendeira iria ser um dos maiores marcos dessa edição. A Carol, ela precisa ser fazendeira, gente. De verdade mesmo. A Carol, ela precisa ser fazendeira. Mas vamos pensar por outro lado. Vamos pensar que, infelizmente, Sayori e Carol perderam e Toninho voltou fazendeiro. Vamos imaginar esse caso. Eu acho muito provável do Matheus sair. Eu acho muito provável do Matheus sair. E eu acho também, né, além desta roça, eu acho que o Matheus sai em qualquer outra roça. Eu acho muito provável do Matheus sair, gente. Depois que ele falou em alto bom som ali dentro, que ele realmente usou a Duda, né, que realmente foi fazer parte de uma estratégia dele, eu acho que ele não vai ser muito bem visto aqui fora. E eu acho que ele vai acabar sendo o eliminado, tá? Mas vamos ver, né, como é que vai ser essa roça. Eu quero saber a sua opinião também. Quem que você quer que volte fazendeiro desta roça? Sayori, Carol ou Toninho? Deixa a sua opinião aqui embaixo, aqui nos comentários, que a gente sempre está lendo todos os comentários, independente da plataforma. YouTube, Spotify, entre outros. E bom, estamos chegando ao final deste episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. A gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!